Agora você verá a história de alguém que tinha Jesus na sua vida, mas não tinha de verdade. Você vai ver que ele tinha supostamente, pensava que tinha um pouco de Deus dentro de si, mas faltava ali algo. E na história de hoje, você vai entender um pouquinho do que é realmente uma entrega total da sua vida a Jesus Cristo. Participe desse momento dessa história. Um certo homem, com muitos problemas em sua vida, passando por tribulações, por problemas, resolveu pedir que Jesus viesse visitar a sua casa. E ele orava todas as noites e pedia: Jesus, venha até a minha casa, eu preciso que o Senhor venha à minha casa, eu preciso que o Senhor venha falar comigo, eu estou passando por muitos problemas, muitas tribulações. Até que um dia, depois de muitas vezes ele orar, alguém bateu em sua casa. Ele foi até a sua porta, abriu, quando abriu, deu de encontro com Jesus. Como ele ficou feliz! Ele olhou para o Senhor e falou: Jesus, que bom que o Senhor veio, o Senhor ouviu a minha oração, o Senhor está aqui para me abençoar. Entra, Jesus, sente-se, por favor. Jesus então entrou naquela sala e viu ali a Bíblia aberta no Salmo número 91. Na parede tinha um quadro escrito assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tudo parecia um ambiente muito bacana e de cristão. De repente Jesus disse assim: eu gostaria de ir até o seu quarto. Mas aquele homem começou a pensar naquele instante e se lembrou que em seu quarto ele tinha um computador aberto em um site que era totalmente inapropriado para aquele momento. E Jesus poderia ficar chateado, se ofender com aquilo. Então ele virou para Jesus e disse: Senhor Jesus, eu não gostaria que o Senhor fosse no meu quarto. Sabe o que acontece, Jesus? Meu quarto está ali um pouco bagunçado, não arrumei minha cama hoje. Por favor, Jesus, não vá até meu quarto, não. Então, enquanto ele falou isso, alguns minutos depois, ele escutou um barulho na porta. Toc, 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 toc. Então ele falou: só um momento, Jesus. Deixou Jesus no sofá e foi até a sala atender. Quando ele abriu a porta, era o diabo querendo entrar. Eu quero entrar. Ele falou: o que você quer aqui? Eu quero entrar na sua casa. Ele falou: não, você não vai entrar aqui. A casa é minha, eu quero entrar. Ele falou: não vai entrar. E ficou aquela briga dele com o diabo ali na porta, até que finalmente ele conseguiu fechar definitivamente a porta e chaveou a porta ali. Então Satanás não entrou ali por aquela porta. Ele voltou preocupado, sentou-se no sofá, falou: desculpa, Jesus, era um engano. Sentou-se e começou a conversar novamente com Jesus. E falou: Jesus, eu estou passando por muitas tribulações, muitos problemas. Eu precisava muito da sua ajuda. Eu preciso que o Senhor me abra as portas e tire todos os problemas da minha vida. Então Jesus olhou para ele e falou assim: eu gostaria de ir até a sua cozinha, conhecer a sua cozinha. E naquele instante ele então lembrou também que na cozinha ele tinha algumas garrafas de cachaça e de coisas que Jesus ele não ia ficar muito satisfeito de ver, né? Tinha umas bebidas muito fortes ali. E ele então ficou assim pensando e falou: Jesus, eu não gostaria que você fosse a minha cozinha. Minha cozinha está toda bagunçada, a empregada não veio ontem e não lavou os pratos, então por favor, continue aqui mesmo. Então enquanto ele estava falando com Jesus, um forte barulho no quarto dele, tentando, parece que arrombar a janela. Ele correu lá para ver o que era. Quando ele chegou lá, Satanás estava tentando entrar pela janela, e ele falando para Satanás que não, e Satanás empurrando para cá. Ele: vai embora daqui, diabo. E o diabo tentando entrar na sua casa, e ficou aquele jogo de empurra, e ele já muito cansado, depois de muito lutar, conseguiu finalmente colocar Satanás para fora, trancou a janela e passou a chave. E ele voltou todo cansado. E se encontrou novamente com Jesus ali na sala, sentou, falou: mestre, eu preciso da sua ajuda, mestre. Eu tenho buscado constantemente, eu tenho orado ao Senhor, eu tenho ido à igreja, mas os meus problemas não se cessam. O que será que pode estar acontecendo? Enquanto ele falou isso, novamente um barulho lá na cozinha. Ele só um minutinho, escutou um barulho forte, alguma coisa que tinha caído. Quando ele chegou lá, Satanás estava tentando entrar ali pela porta da lavanderia, e ele começou a lutar com o diabo. O diabo falou: essa casa é minha, eu vou entrar, ela é minha, eu vou ficar aí dentro. Ele falou: não, diabo, sai daqui, Deus está nessa casa, Jesus está nessa casa. E ficou aquela luta, ele empurrava Satanás para fora, e o diabo empurrava ele para dentro, e ficou aquele empurra para lá, empurra para cá, empurra para lá, até que finalmente ele conseguiu novamente colocar Satanás para fora e fechou e trancou ali a porta. Ele voltou exausto novamente, ele estava muito mais cansado.
sentou-se ali ao sofá e falou: Senhor Jesus, eu não sei o que está acontecendo. Eu convidei o Senhor para vir na minha casa. O Senhor veio aqui na minha casa. Mas mesmo o Senhor estando aqui, o diabo tenta constantemente entrar na minha casa. Ele está batendo pela porta, tentando entrar pela janela, pela lavanderia. Eu preciso de libertação. Jesus então fitou-o nos olhos e disse: Filho, até o momento eu entrei na sua casa e você só me deu a sala. Você não me permitiu ir ao seu quarto. Você não me permitiu ir à cozinha. Você não me deixou sair daqui. Você precisa deixar com que eu entre em toda a sua casa, para que eu possa limpá-la, para que eu possa mudá-la. Se você não entregar o seu coração totalmente para mim, você não poderá ser purificado. Então o homem entendeu a mensagem de Jesus e finalmente ele confessou os seus pecados ali, confessou que ele bebia, confessou que ele entrava em sites pornográficos, confessou as coisas mais erradas que ele fazia e finalmente ele recebeu Jesus na sua vida, não só ali dentro da sua casa material, mas dentro do seu coração. Porque o coração é uma porta que só tem chave pelo lado de dentro. E só você pode abrir aquela porta. E só você pode fechar aquela porta. E esse homem, então, entendendo essa lição, ele abriu o seu coração. Jesus entrou na sua vida. Então ele recebeu Jesus, talvez como aquele homem que desceu da árvore e recebeu Jesus gostoso. Ele sentiu paz, ele sentiu alegria, ele se sentiu transformado. Então ele estava muito bem ali com o Senhor Jesus, já conversando outras coisas, e de repente bateu-se a porta. Ele ficou meio assustado, falou: deixa eu ver quem está lá. Só um momento. Jesus levantou-se. Quando ele foi lá, era o diabo novamente. E o diabo queria entrar e ele fez uma força e fechou a porta rapidamente. E voltou e correu para a sala e falou: Senhor Jesus, eu não sei o que está acontecendo, Jesus. Antes eu não tinha aceitado o Senhor totalmente. O Senhor não estava na minha vida. Mas agora eu tenho o Senhor dentro de mim. E o diabo mesmo assim quer entrar na minha casa. Jesus olhou para ele calmamente e disse: aguarde um momentinho aqui. Eu vou atender a porta, deixa que eu atendo. E novamente bateu a porta, Jesus foi lá atender a porta. Quando Jesus abriu a porta, deu de cara com o diabo. Quando o diabo deu de cara com Jesus, o diabo estatelou os olhos, disse: desculpa, foi engano, e foi embora. Assim é quando você tem Jesus na sua vida. Quando o diabo olhar para você, ele não vai ver você, mas ele vai ver os olhos de Jesus. Jesus disse que nós deveríamos ser a luz do mundo e o sal da terra. A luz do mundo tem que brilhar. A luz tem que brilhar para iluminar as pessoas que estão ao nosso redor. E o sal tem que salgar e dar sabor à vida. Se você não tem sabor nenhum e não está iluminando, você precisa ter Deus dentro do seu coração e Jesus morando de verdade na sua vida. Há muitas pessoas que se dizem crentes, cristãos, mas na verdade lá no fundo das suas vidas, eles têm muitas coisas erradas, muitos pecados. Não que todos não sejamos pecadores, todos somos pecadores e todos precisamos da graça de Deus. Mas o pecado ele precisa ser confessado. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você tem pecado na sua vida, existe uma condição para Deus te perdoar. Esse se é uma condição. Se você confessar a Deus o pecado, chamando-o pelo nome: Senhor, perdoa porque eu errei, porque eu menti, porque eu adulterei, porque eu defraudei. Senhor, perdoa porque eu bebi, porque eu me embriaguei, porque eu me prostituí. Sabe, o pecado tem nome. Não é você chegar lá: Senhor, perdoa todos os meus pecados. É pedir: Senhor, perdoa porque eu bebi, porque eu me embriaguei, e eu não vou fazer mais isso, meu Deus. E eu quero que o Senhor me ajude. E aí Ele vai libertar você. Cada um você tem que chamar pelo nome. Então você vai entregar a sua vida, você vai entregar todas as áreas da sua vida, a área ministerial, a área material, física, emocional, intelectual, o seu dinheiro, os seus pensamentos, toda a sua vida tem que ser entregue a Jesus Cristo. Quando você entregar tudo, então de fato quando o diabo vir perto de você, ele vai desaparecer. Sabe por quê? Porque você é luz. E se você chegar num quarto escuro e acender a luz, as trevas vão embora. E é isso que Deus tem para você. Ele falou que você é a luz desse mundo. Onde você vai, o diabo não vai ter força, porque ele está embaixo dos nossos calçados, embaixo dos nossos pés. O Senhor nos coloca como cabeça, como autoridade sobre Satanás, em nome de Jesus Cristo, do Senhor Jesus. Então se você tem Jesus na sua vida e a coisa não está andando muito bem, fique sabendo, existem áreas da sua vida que precisam ser transformadas, consertadas. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo Ele fará.
É Salmo 37, 5. Mas entrega de verdade, entrega sem restrição, entrega totalmente. Muita gente pensa que está servindo a Jesus, mas de fato não está servindo a Jesus e está enganando-se a si próprio, engana-se a si mesmo. O homem mente para si mesmo, fazendo coisas erradas, achando que Jesus vai aceitar uma servidão, alguém que faz algo, enganando o Senhor, enganando o seu próximo. Se você engana alguém, se você esconde algo do seu cônjuge, se você esconde algo da sua família, tome a decisão de a partir de hoje mudar de vida. Comece a contar os seus pecados, comece a confessar e peça ajuda para largá-los. Eu tenho certeza que brevemente você poderá testemunhar que a sua casa foi toda entregue a Jesus e que agora é como na ilustração que nós vimos. Quem vai abrir a porta e receber o diabo é Jesus. E ele não vai aguentar olhar para os olhos deles. Que Deus te abençoe.